Bom, hoje a gente vai falar, né, do método para construir a tabela de análise sintática, né? Então, na aula passada, a gente viu os conjuntos first e follow, que são dois conjuntos aí muito importantes para a gente construir um analisador sintático descendente, tanto o analisador baseado em tabela, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, quanto o de descida recursiva. Então, aqui tem as regras para construir a tabela M, tá, pessoal? São 3 regras aqui. Para que serve essa tabela, né? Essa tabela, ela é uma tabela que vai nos dizer aí, qual regra aplicar, o que fazer em cada ponto da derivação, tá? Então, a tabela que a gente chama de tabela M, ela vai nos dizer em cada ponto da derivação, dado um símbolo no topo da pilha e dado no caso, dado um não terminal no topo da pilha e dado um token da entrada, ela vai nos dizer o que fazer, tá? Então, é uma matriz, né? A gente pode Não, representar como uma matriz. Oi. a aula passada, não sei o que eu arrumei, eu achei que fosse assíncrona. Eu Eu acabei mandei, perdendo ela. eu mandei o Foi a aula recado. 4 que tá postado? Foi, Foi? aula 4. Essa aula aqui, ó. É a aula 4 postada lá? Aí tem as anotações da aula, né? Que eu fiz na aula. E essa Ah, aula 4, né? Lembrando que a aula 1 eu não gravei, por isso que não tem aqui. Dá uma. tá, Assiste. beleza. Porque, assim, você vai ficar um pouco perdido agora, ô Nicolas, nessa aula, mas vê se você consegue entender, porque eu vou precisar. Depende da matéria da aula passada, né? Mas vê se você entende pelo Tá, eu menos. vou tentar dar uma olhada aqui, qualquer coisa, eu saio e assisto a outra. Vê se você entende a ideia. Não, mas assiste essa agora, né? Assiste agora, depois você assiste a outra, vê se você entende a ideia da tabela aqui e como ela é aplicada, né? Aí depois você aprende, né? Revisa lá a First Follow para estuda para aprender a construir ela. Então a tabela M, pessoal, ela é uma, a gente pode representar como matriz, né? Não necessariamente pode ser representado como matriz, porque ela pode ser bem esparsa, né? Então a gente pode usar um vetor, né? Uma lista encadeada. A ideia é que ela é uma tabela onde as linhas da tabela correspondem a não terminais e as colunas correspondem aos tokens, né? E aí, como é que a gente interpreta a tabela, né? Como é que a gente entende a tabela, né? Essa tabela ela vai guiar as decisões do analisador sintático, né? Lembrando que o analisador sintático ele é construído nesse método, ele é construído utilizando um autômato de pilha, né? Utilizando uma pilha. Então a gente vai usar a pilha e a tabela, né? A pilha é usada para empilhar e desempilhar os símbolos, conforme a gente viu nas 2 últimas aulas, né? Não, no caso, na última aula, né? Que a gente já falou do autômato, falou do first e do follow. Então, a pilha é usada para empilhar e desempilhar os símbolos, para fazer derivação, e a tabela vai nos dar a informação de qual ação realizar, tá? Então, uma entrada na linha I, coluna J da tabela, nos dará a seguinte informação, destacada em negrito aqui. A produção que vai ser aplicada no próximo passo da derivação. Considerando o não terminal no topo da pilha, né? Como não terminal na linha I, então a linha I, não uma linha, né, qualquer I da tabela é consultada a partir do não terminal do topo da pilha, e, na verdade, a linha depende aqui da ordem que a gente põe os não terminais. Né? Então, a gente utiliza o não terminal do topo da pilha para consultar a linha e o token da entrada para consultar a coluna. E aí, a entrada, por exemplo, M de A a B, nos dá a informação de qual produção aplicar quando A está no topo da pilha e B está na entrada, tá? Então, é isso. A gente vai ter uma tabela que vai nos dizer o que fazer em cada passo da derivação, tá? E essa tabela é construída com base nos conjuntos first e follow que a gente viu a aula passada aí. Então, tem as 3 regrinhas aqui. Eu vou fazer um outro exemplo, né, diferente do que está aqui no material, depois eu volto para o material. Deixa eu ver se eu consigo copiar
Deixa eu só pegar aqui, pessoal, a fonte do negócio aqui, para copiar as 3 regras aqui. Deixa esse aqui. Então, a gente tem 3 regrinhas ali que a gente vai ver como aplicar as regras. Então, vou colocar... Eu vou abrir, então, um documento aqui para a gente fazer aqui o passo a passo. Então, a gente vai seguir essas 3 regras aqui. Bom, então vamos lá. Aí eu peguei aqui, pessoal, novamente, né, parte da nossa gramagem da linguagem PIS, né, linguagem do trabalho de vocês aí, para a gente ver como é que vai ser aqui. Então, é o seguinte, né, essas regras são definidas aqui com base numa produção genérica, né, para cada, então, a primeira regra aqui, pessoal. Para cada produção A, B, né, um A que deriva um B qualquer, sendo que esse B, na verdade, pode ser um conjunto de símbolos, né? Eu tenho a primeira regra aqui, ó. Então, primeiro a gente vai fazer separado aqui. A gente vai começar a preencher a tabela só de acordo com a primeira regra, né? Depois a gente olha as outras. Para cada terminal A pertencente ao first de B, eu vou incluir a regra AB na entrada da tabela, que é dada pela linha. A linha vai ser A, maiúsculo, e a coluna vai ser B. Lembrando que aqui, pessoal, é como se fosse a notação que vocês estão acostumados aí na computação, né? Linha em coluna, assim, tá? Só que usando a vírgula aqui. Então, a ideia dessa regra é que cada terminal que está no first do que está do lado direito, eu vou incluir aquela regra, né? Eu vou aplicar aquela regra para a combinação do não terminal na cabeça de produção, que está sendo analisado, e aquele terminal. O que quer dizer que eu consigo chegar no terminal geral, o Azinho, A minúsculo, a partir de B, porque eu sei que B está que o A minúsculo está no first de B. Vamos ver isso na prática aqui. Então, de acordo com a primeira regra, né, eu vou separar aqui, a gente vai ter o seguinte, né? Para cada não terminal da gramática aqui, né, a gente tem que aplicar a regra, né, e tentar construir já as entradas da tabela ali. Então, a gente vai ver aqui quais são os terminais, né, no first de expressão aqui. Aí eu tenho que pegar para cada um. Aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou colocar... Vou dar uma simplificada aqui, só para a gente diminuir a quantidade aqui de terminais ali. Então, se você fizer a conta na mão, tá? Aqui eu não vou fazer passo a passo, e conferir lá com o site que eu passei para vocês, vocês vão ver o seguinte, que o first de expressão é igual ao first de réu, que é igual ao first de edição, que é igual ao first de termo, que é igual ao first de fator. Então, isso aqui é verdade, que é igual ao first de réu, que é igual ao first de adição, né? Adição. First de termo, que é igual ao first de fator, que, no caso aqui, é id, constante inteira, string literal e abre parênteses. Então, id, constante inteira. Escreve em maiúsculo aqui mesmo, para ficar menos pior a letra aqui. Constante inteira. A string literal e o abre parênteses ali. Então, é isso aqui que está no first de expressão. Então, o que a primeira regra nos diz, pessoal? Para cada terminal no first de expressão, para cada um desses,
eu coloco a regra expressão que deriva relação expressão APC na entrada aqui, M de expressão terminal. Então, vai ficar assim, ó, M de expressão ID, né, que é o primeiro terminal na lista ali, indo, no conjunto first, né, indo da esquerda para a direita, é igual à produção que eu vou aplicar, né, que no caso aqui é a expressão que deriva réu, expressão APC. Ou a gente pode representar só o lado direito também, né, que não tem importância também. A gente vai ver que a gente pode usar números nas produções, né, mas aqui eu vou colocar só o lado direito nas outras aqui. Então, o que essa regra está nos dizendo, pessoal? Essa regra está nos dizendo o seguinte, né? Sempre entendendo o que está por trás aí. Quando eu tiver expressão no topo da pilha e aqui vai estar a nossa tabela, né? Expressão no topo da pilha e o token ID na entrada, eu vou aplicar a regra réu expressão APC, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o chat. A ideia é essa, tá? Eu vou preencher na tabela de forma que eu informe para cada não terminal, né? Para uma combinação de não terminal e token, né? O que fazer, né? Quando isso ocorrer, né, eu tiver o não terminal no topo da pilha e o token na entrada. Então, é isso aqui que eu vou fazer. O analisador sintático sabe que ele tem que desempilhar a expressão, empilhar expressão PC e réu, né, da direita para a esquerda, tá? E aí, a mesma ideia aqui, ó, aí você continua, né, depois que você faz para o ID, você faz para os outros aqui. Então, dado expressão, aqui eu estou fazendo uma tabela, não em forma de tabela, né, escrevendo aqui as entradas para ficar mais fácil, que senão a tabela vai ficar muito grande aqui para desenhar. Dada expressão constante inteira, essa combinação, qual regra que eu aplico? É a mesma regra aqui, né? Aqui só tem uma opção, né? Eu pego essa opção, no caso, né? Na verdade, é a opção cujo first tem esse terminal, né? Aqui eu estou pondo só o lado direito aqui, tá, pessoal? Só o lado direito, né? Mas é a mesma coisa da anterior aqui, tá? Equivalente a do ID. E aí eu faço a mesma coisa, coloco aqui na combinação expressão, string literal, a produção, réu, expressão OPC, tá? E aí faltou só do parênteses, né? Abre parênteses, expressão, abre parênteses, réu, expressão APC. Né, o token do abre parênteses, que eu estou usando o próprio lexema, mas é o token. Então, aqui eu tenho já para a primeira regra, tá? Aí acabou aqui, porque eu não tenho mais terminal no first aqui, né, de expressão. Para a primeira regra, não, desculpa, para a regra 1, aplicado ao não terminal expressão, né? Então, você tem que fazer essa análise para cada não terminal da gramática aí, né? No caso de um exercício na prova, por exemplo, vai ser bem menor a gramática, né? Então, a ideia é aplicando agora essa ideia para todos os outros terminais ali, tá? Não vai dar para fazer todos, mas vão... Agora a gente vai analisar, pessoal, deixa eu colocar aqui, né? Expressão PC. Então, qual que é o first de expressão OPC? O first de expressão OPC é o first de OP igual, que vai ser os operadores aqui, ó, igual, igual, e o not equal, né? E tem também a cadeia vazia aqui. A gente não pode esquecer da cadeia vazia, porque ela vai entrar nas regras 2 e 3 ali, tá? Então, o que a gente faz? Na entrada de expressão OPC com o igual, qual regra que a gente aplica? É aquela regra cujo first contém o igual igual, que é essa regra aqui, ó, P igual réu expressão PC, que é a regra que contém o igual igual no first, né? Então, a produção que vai me levar ao igual igual é o P igual réu expressão PC.
Tá, pessoal? Qualquer dúvida, vocês me perguntem aí. Então, eu vou fazendo assim, eu vou vendo em qual token está, em qual produção aquele token é o first, né? No caso aqui, ele é o first no caso da primeira produção, né, a gente pode separar, porque na verdade o E vai aparecer depois, mas o igual e not equal aparece quando eu calculo o first analisando a primeira produção de expressão APC, que é a que a gente vai utilizar aqui no lado direito. A cadeia vazia vai aparecer depois por causa da segunda expressão, segunda produção, desculpa, de expressão APC. E aqui eu faço a mesma coisa aqui, né, para o not equal, OP igual, réu, expressão PC. Então, eu sei o que fazer, né, dado expressão PC, igual. Qualquer coisa diferente do que a gente preencher aqui vai ser um erro sintático. E aí, a cadeia vazia, né, a gente vai entrar na regra 2 e 3 ali, a gente vai deixar para depois. Aqui, pessoal, né, a gente continua aqui, ó, a gente vai ver ali o first de OP igual ali, né, vai ter o igual e o not equal, né? Então, aqui, ó, a regra é, quando eu vejo o OP igual, eu aplico o lado direito ali da produção, que é o igual aqui, né? É o token, é a produção que vai gerar o igual, tá? É mais fácil de ver esse caso aqui, porque ou eu gero o igual ou eu gero not equal. Estou falando igual, né? É o igual aqui, né? Ou eu gero operador de igualdade, ou eu gero o not equal aqui, então não tem erro. Quando é o not equal, a entrada é o not equal aqui, tá? Bom, e aí eu vou continuando aqui, ó, eu vou fazer do réu agora, tá? Porque o do réu depende, né? O first dele é igual ao do expressão, que é igual, né, dos outros aqui. Tem o ID constante inteiro, então vai aparecer de novo aqui, né? Para vocês entenderem aqui, ó. Quando eu tenho o réu na entrada, não terminal réu, e eu tenho o ID, quando eu tenho o réu no topo da pilha e o ID na entrada, eu vou aplicar a produção. Vou olhar ali de novo ali. Adição réu ao PC. Então, esse aqui. Adição réu ao PC. E aí, a mesma coisa eu vou fazer para constante inteira e para string e abre parênteses. Então, aqui para string literal e eu abro parênteses. Tá? Aqui é a mesma coisa, pessoal. Bom, e aí acabou, né, de analisar o first do não terminal réu, vai para a próxima. Aí eu vou fazer a próxima aqui, depois a gente já faz. Vou fazer a próxima, depois eu vou pular para fator. Não, se bem que hoje dá para fazer, a gente está com um tempo e hoje dá para fazer tudo aqui. Bom, aí do réu APC, eu pego quem está no first do réu APC, né? O first do réu APC é o first de OP réu. Né? Tem dentro dele, né, igual o first de OP réu, que é os relacionais ali, né? O menor igual, maior igual. Então, para cada terminal desse, eu faço uma entrada para o não terminal que a gente está analisando, réu PC, terminal do first, a produção é OP réu adição réu PC, né? O operador, o operando de direita e a chamada recursiva para poder ter mais operações aqui, né? Se eu tiver mais operações relacionais. Então, OP réu, adição réu PC, e aqui é a mesma coisa para os outros aqui. Tá? É a mesma coisa aqui, pessoal. OP réu, adição, réu PC.
OP réu, adição, réu OPC. OP réu, adição, réu OPC. Então, vai ser igual aqui para todos os terminais no FUSH aqui, ó, tá? No FUSH da primeira produção de réu OPC. E aí, aqui ficou incompleto, né? Na verdade, deixa eu completar aqui, senão vai ter... O FUSH tem esses caracteres devido à produção iniciada por OP réu e vai aparecer a cadeia vazia também. Mas a cadeia vazia a gente trata nas outras regras ali. Então, devido à regra 1, eu tenho essas produções. Tá, não, beleza, Nico. E aí a gente continua aqui, pessoal. Por exemplo, adição. O FUSH de adição é o FUSH de termo, né, que vai ser ID, aqueles terminais lá. Então, no caso de adição, a gente vai ter combinação aqui, adição ID, vai ser a produção aqui de adição, né, que é termo, adição APC. E aí a gente faz a mesma, adiciona as mesmas entradas para constante inteira, termo, né, adição APC, para constante literal, string literal. E para abre parênteses. Então, são essas regras aqui. E aí a gente chega na adição APC, né? Aí aqui no caso, aqui foi para baixo aqui, né? A adição APC aqui. Adição APC, OP adição termo, adição APC. Aí eu aplico, calculo FUSH, né? Vai ser um mais, um menos aqui. Então, para a combinação adição APC, mais eu tenho OP adição, né? Que eu chamei, né? OP edição, termo, edição APC. Bom, deixa eu só puxar aqui para direita um pouco aqui, pessoal, para a adição APC ficar aqui. E aí tem a cadeia vazia também que a gente vai ver depois, e aí para o fator, né? Vamos pular aqui para fator. Quando eu chego em fator, eu vou ter aqui fator ID, né? Aí não tem muita dúvida, pessoal. Vai faltar aqui só do termo ali, né? Fator ID. É aplicar a produção do ID, né? É a produção, né, fator que deriva ID. Não tem muita dúvida, né? Que você já tá vendo que vai gerar aquele terminal. Fator constante inteira. Você aplicar a produção da constante inteira. Lembrando que eu tirei o true e false aí, pessoal. O true e false e a constante float, né? Só que é a mesma coisa, né? Você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para o true e para o false, para constante de ponto flutuante. Então, aqui eu tenho as produções, né? Que eu estou aplicando aqui para fator, né? Dado cada token no FUSH aí. Abre parênteses, né? Então, dado abre parênteses, eu tenho abre parênteses, né? A produção inteira aqui, abre parênteses, expressão, fecha parênteses, tá? Então, a gente vai construindo a tabela de acordo com a regra 1 dessa forma, tá? Você tem que pegar o first follow, não tem como você construir sem calcular o first follow, né? Então, no caso aqui da primeira regra, a gente só utiliza o first, né? Agora que a gente vai utilizar o follow na segunda e na terceira. Então, você vai calculando o first cada não terminal que você está analisando e vai colocando combinação daquele não terminal e de um token do first, né? Para cada token no first, a expressão que leva aquele token, né? Cujo first daquela... A expressão, não, desculpa. A produção, né? Cujo first dela tem aquele token, tá? Então, você vai preenchendo a tabela, assim, de acordo com a regra 1. E aí, para a regra 2, a gente tem que analisar a questão do follow aqui, pessoal, tá? Então,
Vamos ver aqui para a regra 2, né? Como é que seria com a questão do follow. Eu tenho que, se a cadeia vazia, né? Então, seguindo a regra 2 aqui, se a cadeia vazia pertencer ao first de B, né? Que é a produção do lado direito, então eu vou incluir a regra AB em toda entrada A maiúsculo, B minúsculo, para todo terminal B no follow de A. Então, agora eu tenho que verificar se, no caso da cadeia vazia, se a cadeia vazia é gerada pela produção do lado direito, eu tenho que incluir essa produção só que na entrada agora da combinação do não terminal A, né, só que com todo o terminal no follow de A. Então, a gente precisa de calcular o follow, né, para cada caso aí da cadeia vazia. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, que vocês têm que fazer, né, é verificar qual produção que entra no caso 2 aqui. O caso 2, pessoal, é quando um não terminal qualquer A tem uma produção B qualquer, né, do lado direito, e essa produção B, ela deriva a cadeia vazia, né? Então, a cadeia vazia está no first de B, tá? Pode ser que seja indiretamente também, né? Mas vamos considerar aqui esse caso mais simples, né? A deriva B e B vai derivar a cadeia vazia, né? Então, nesse caso, eu tenho que fazer o que a regra 2 está mandando ali, né? Aí eu tenho que ver aqui, existe algum não terminal, algum símbolo não terminal da gramática, que tem uma produção do lado direito, tal que essa produção vai gerar a cadeia vazia, diretamente ou indiretamente, é isso que eu tenho que analisar. Então, aqui, ó, a expressão não gera aqui a cadeia vazia indiretamente, né? Que o lado direito aqui tem terminais no first aqui, né? Então, não tem como gerar cadeia vazia aqui, né? A gente viu que o first aqui tem todos esses terminais, né? Em D, constante inteiro. Então, o lado direito de XPR não gera cadeia vazia, indiretamente, né? É isso que a regra está dizendo aqui, se A gera cadeia vazia indiretamente. XPR ou PC, pessoal, também não vai gerar cadeia vazia indiretamente pela primeira produção aqui dele, desse não terminal, porque o AP igual, né, gera operadores aqui, e réu vai gerar operandos também. E aí eu tenho a regra aqui da expressão PC que gera cadeia vazia diretamente. Só que essa regra, que na verdade essas duas seriam uma regra combinada, né, com um subcaso aí, né, caso especial, né, a segundo caso especial da terceira, né, pensando assim, desculpa, o contrário aqui, né, terceiro, caso especial da segunda, mas um caso que a gente vai separar, seguir o material direitinho, a derivação direta aqui da cadeia vazia, a produção direta aqui com cadeia vazia, ela vai cair no caso 3. Se A deriva cadeia vazia, então eu vou incluir A que deriva cadeia vazia, né, na entrada A, B, para todo terminal B no follow de A. Então, essa regra a gente vai analisar na 3, né, só ver se tem alguma produção que cai na regra 2, né. No caso aqui dessa gramática, pessoal, não tem, tá? Que aqui a adição vai gerar um operando, né, vai gerar terminais aqui, vai gerar terminais. Então, não tem nenhuma regra que caia no caso 2 ali, tá? Gerar cadeia vazia indiretamente. Então, a gente pula para o caso 2, para o caso 3, né? Aqui, vou colocar para vocês lembrarem, não tem regra que cai nesse caso. Então, a gente vai para o caso 3 agora para construir, terminar de construir a tabela, tá? Lembrando que aqui faltou só do termo aqui, termo PC, depois vocês tentem fazer. Bom, então no caso aqui, pessoal, regra 3. Se A deriva a cadeia vazia diretamente, eu vou incluir a produção, né, da cadeia vazia, né, para cada terminal no follow de A. Então, por exemplo, né, eu tenho que tentar encaixar direitinho ali. Expressão OPC, né, vai ser o A aqui, deriva a cadeia vazia. Então, eu vou incluir a regra expressão OPC, cadeia vazia, na combinação aqui da tabela de expressão OPC e todo o terminal B no follow de expressão OPC. É isso que a regra está me dizendo, ó. Só troquei o A
pelo não terminal que eu estou analisando, né, que cai naquele caso. Então, eu vou incluir a regra de cadeia vazia para toda combinação de expressão APC e B, onde B é um terminal que pertence ao follow de expressão APC, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular o follow de expressão APC para poder pegar esses terminais aí. O follow de expressão APC, pessoal, como é que a gente calcula o follow, né? Lembrando aí, a gente tem que olhar para o lado direito das produções e verificar todas as ocorrências aqui de expressão APC, tá? Qualquer dúvida aí vocês me perguntam. Então, no caso aqui da nossa gramagem aqui, expressão APC ocorre aqui na na produção de expressão, né? E na própria produção de expressão APC. Só que aqui a gente não analisa, porque aqui, como está no final da produção de expressão APC, eu estaria falando que o follow de expressão APC inclui o follow dele mesmo, né? Só que não faz sentido a gente fazer isso. Então, no caso aqui, como a expressão APC está no final da produção de expressão, o follow de expressão APC inclui o follow de expressão. Somente isso aqui. Então, a gente tem que determinar o follow de expressão, né? A gente tem que fazer essa conta aqui para poder, na ideia, ter calculado todo o first follow para poder construir a tabela. O follow de expressão, pessoal, tem que verificar todo o lado direito aqui, né? Verificar as ocorrências de expressão no lado direito e só tem uma ocorrência aqui. E aqui, no caso, né? Como eu estou considerando, né? Minha gramática começa aqui, vou considerar aqui expressão símbolo inicial. Então, por definição, né, a gente viu aula passada que o marcador de fim de entrada, entra no follow do símbolo inicial. Então, o follow de expressão vai ser o fecha parênteses, né? Esqueci de mostrar aqui o fecha parênteses e o dólar, tá? Então, o follow de expressão APC vai ser igual ao fecha parênteses e o dólar. E aí, o que eu faço? Para cada terminal no follow de expressão APC, eu vou colocar na entrada expressão OPC, aquele terminal. Qual produção que eu vou colocar? Eu vou colocar a produção de cadeia vazia. Tá? Colocar aqui até para vocês lembrarem, né? Seria expressão OPC que deriva a cadeia vazia, tá? Então, lembrar disso aqui, expressão APC que deriva a cadeia vazia. Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia é a seguinte, quando que eu vou aplicar a cadeia vazia? Quando eu tenho um não terminal no topo da pilha e um terminal de entrada, e um token de entrada, tal que esse não terminal do topo da pilha, ele não consegue derivar esse terminal de entrada, só que eu sei que esse terminal de entrada está no follow, pode seguir imediatamente esse não terminal, está no follow desse não terminal. Então, eu sei que os símbolos que restarem na pilha vão conseguir derivar esse não terminal, porque ele está no follow do não terminal, vamos conseguir derivar esse terminal, desculpa, fecha parênteses, que ele está no follow do expressão PC, né, que é o não terminal analisado. Então, eu aplico a regra de cadeia vazia, sabendo que os símbolos, né, que vão estar na pilha depois, né, os símbolos que vão continuar a derivação, vão conseguir derivar o fecha parênteses, porque o fecha parênteses está no follow de expressão PC, tá? Então, é essa ideia dessas regras de cadeia vazia, tanto da 2, né, que não teve nenhum caso, quanto da regra 3, tá? Dessa regra 3 aí. Então, é essa ideia. Quando eu não consigo derivar aquele terminal, e ele está no meu follow, eu aplico a cadeia vazia. Caso eles não estejam no follow, é um erro sintático, né? Porque aquele terminal não vai conseguir ser derivado nem posteriormente na análise sintática, né? Nem nos próximos passos. Então, aqui a gente fez a regra aqui, de acordo com a 3, né? Colocar o 3 aqui, porque eu acabei fazendo aqui do lado.
De acordo com a regra 3 ali de construção da tabela, a gente preenche a entrada de expressão APC, fecha parênteses. Aqui a mesma ideia para o dólar, pessoal. Dada a combinação de expressão APC dólar, a gente aplica cadeia vazia, porque dólar está no follow de expressão APC, tá? Então, dólar está no follow expressão APC. Então, a gente preencheu, desculpa, duas regras para cadeia vazia, né? Para a produção de cadeia vazia de expressão APC. Como não tem mais terminal no follow, eu não tenho mais o que fazer. Eu já acabei de preencher, de acordo com a regra 3, né, as entradas de cadeia vazia para a expressão APC aqui. E aí eu vou usar o mesmo raciocínio para todas as produções que derivam diretamente de cadeia vazia. Então, vou usar o mesmo raciocínio para réu APC, para adição APC, e para termo APC, né? Então, eu tenho aqui termo APC, adição APC e réu APC, que vão cair no caso 3 também. Então, vamos fazer agora do réu APC. Então, no caso do réu APC, pessoal, eu tenho que pegar o follow, né, de réu APC, né, como réu APC deriva cadeia vazia, vou calcular o follow desse não terminal. Tem que verificar todas as ocorrências no lado direito, do réu PC com réu PC, que a gente não vai usar. O follow de réu PC é o follow de réu, tá? Então, a gente tem que determinar o follow do relacional aqui. Vamos fazer que depois eu preencho. O follow de réu, do não terminal réu, vai ser o first de expressão APC aqui, tá? Na verdade, vai ser o first de expressão APC e o follow de expressão APC aqui. Na verdade, o follow de expressão APC e o follow de expressão, né? É porque aqui, pessoal, o que acontece, né? Vamos fazer isso aqui com calma. Então, aqui a gente sabe que é igual, eu incluo follow de réu aqui. Aí o follow de réu vai ser tudo isso aqui, ó. Follow de réu vai ser o first de expressão APC, porque a expressão APC segue ele aqui. E aí eu vou ter também aqui, no follow de réu, o follow de expressão OPC. Por quê? Porque a expressão OPC pode derivar a cadeia vazia. E quando a expressão OPC derivar a cadeia vazia, o réu vai ficar no final réu vai ficar no final da produção de expressão APC. Então, pelas regras lá de construção do follow, eu tenho que adicionar o follow de expressão APC no follow de réu. Então, cuidado com isso aqui. Como esse cara pode derivar a cadeia vazia, o réu fica no final da produção de expressão APC quando isso ocorre, então tem que adicionar o follow de expressão APC, né, que é a cabeça de produção, no follow de réu. A mesma coisa aqui no caso da expressão. Então, tem que adicionar o follow de expressão no follow de réu, porque a expressão APC pode sumir. Então, tudo que segue a expressão ali, né, vai poder seguir o réu também. Então, aqui, pessoal, eu vou ficar assim, ó, com isso aqui, ó. First expressão PC, follow expressão OPC, o first, o follow expressão PC e o follow de expressão, tá? O first de expressão PC é o igual e o not equal, lembrando que a cadeia vazia não entra no follow. Desculpa, gente. Então, aqui eu vou ter que o follow de réu. Eu vou fazer só isso aqui, a conta mais detalhada, e os outros a gente olha no site lá. Vou colocar no site para a gente ver quais os terminais que tem no follow. Vai ser igual, not equal. O follow de expressão PC, que a gente já havia calculado aqui, que é o fecha parênteses dólar. E o que é igual ao follow de expressão, né? Que é o fecha parênteses o dólar.
Então, é isso aqui. Então, agora eu consigo preencher a tabela. Para cada terminal no follow de réu, vou criar a entrada na tabela. É réu e aquele terminal aplicando a cadeia vazia, tá? Então, eu tenho isso aqui. Então, é sempre essa lógica aí, pessoal, que vocês vão seguir para fazer a tabela, tá? Não esquece de, né, construir o passo a passo aí do first follow da tabela para vocês aprenderem a fazer. Tá? Então, aqui a gente tem, dado o réu no topo da pilha e dado igual na entrada, o réu não consegue derivar o igual, só que ele sabe que o igual está no follow, então ele aplica a cadeia vazia. O mesmo raciocínio para os outros aqui terminais. E aí a gente continua fazendo a mesma coisa que, para adição a PC. Aí tem que calcular o follow de adição a PC. Deixa eu ver se a gente faz rapidinho aqui para... Aí o follow de edição a PC, pessoal, vai ser o first de termo, e aí vai entrar o follow de edição a PC e o follow de edição, né? Então, não, desculpa, gente, follow, não, falei besteira, follow de edição a PC é o follow de adição. Não, aqui, pessoal, aqui eu fiz errado aqui. Não, tá certo. Tá certo. Follow de edição PC é o follow de edição. Aí o follow de edição vai ser o first de réu PC. Aí dá um pouco de trabalho, né? Que tem que ficar indo aqui com calma aqui. Eu vou só escrever aqui e a gente usa o site lá. É o follow de edição, né? Aí o follow de edição vai ter o first de réu PC. Aí vai ser o follow de réu PC também. O follow de réu PC e o follow de réu, que esse que pode sumir. Então, vai ficar assim. Então, aqui no caso, a gente já tem o follow de réu, né? O first de réu PC que a gente tinha calculado, né? Vai ser ali os operadores aqui, relacionais. Então, a gente consegue fazer isso aqui. E o follow de réu PC, a gente já tinha calculado, igual o follow de réu, que aqui lembrando, né, que o follow de réu PC, né, é igual esse aqui também. Que é igual, not equal, fecha parênteses e o dólar. Então, esse aqui, pessoal, igual, not equal. Para cada, eu vou deixar como exercício para vocês terminarem, igual, not equal, que vai dar muita entrada agora na tabela, né? Vai ficar muito grande aí. É isso aqui que eu tenho que pode seguir a adição PC. Então, para cada terminal desse, você tem que fazer a combinação aqui, fazer só para a primeira, que é adição a PC, aquele terminal que está no follow, e você coloca a cadeia vazia, tá? Então, para cada terminal aí, você vai fazer isso, né, para todos os terminais no follow. Porque aí a gente sabe que esses terminais podem seguir a adição a PC, né, eu aplico a cadeia vazia. E aí, depois que a gente constrói toda a tabela, né, porque a gente tem que ver um caso ali que não dá certo para construir, né, e o algoritmo, depois que você constrói toda a tabela, né, então você vai ter lá a sua tabela bonitinha lá, né, os não terminais e os terminais.
aí a gente utiliza a tabela para fazer a análise sintática, né? Então, agora eu vou voltar para o PDF para a gente ver como é o caso uma gramática menor, para a gente conseguir ver o passo a passo ali, né, do uso da tabela, tá? Então, a gente constrói toda a tabela e depois o analisador sintático, utilizando, né, um autômato de pilha, vai fazer a análise sintática da cadeia de entrada, né, utilizando a tabela. Então, no caso aqui, pessoal, do material aí, tem essa gramática, né, bem menor que a que a gente estava fazendo aqui, para a gente entender o passo a passo aqui, né. A partir dessa gramática, aqui eu coloco os firsts e os follows, né. A partir dessa gramática, eu tenho essas entradas aqui. Eu coloquei erro aqui, né, mas, por exemplo, quando vocês estiverem fazendo, vocês podem deixar vazio aqui, né. Coloquei o erro só para chamar a atenção de que qualquer entrada não preenchida é um erro sintático, né? Então, uma entrada vazia, né? Se for vazio, é um erro sintático. Bom, então, dado as informações do first e do follow, para aquela gramática ali em cima, a gente tem essa seguinte tabela. Na linha do do não terminal eu tenho aqui, né? Eu tenho nas linhas todos os não terminais, né? Isso a gente não pode esquecer de colocar todos os não terminais nas linhas, e nas colunas a gente tem todos os terminais, todos os tokens da linguagem, tá? Então, para cada combinação aqui de linha e coluna, eu vou ter uma informação. Então, aqui, dado dado a linha e dada a coluna do abre parênteses, qual a regra que eu vou aplicar? MT linha. MT linha, não, T linha, desculpa. Por que eu tenho essa regra T'? Porque o abre parênteses está no first do T aqui, né? Está no first dessa regra T', né? Quando eu estava analisando o eu verifiquei isso, né? No momento da construção da tabela. Então, dado dado abre parênteses, eu tenho a entrada T'. Então, eu sei que quando o estiver no topo da pilha e eu abro parênteses na entrada, eu vou aplicar essa regra. Eu vou desempilhar o e empilhar da direita para a esquerda, né? Vou empilhar a linha T, tá? E aí vão continuar vendo umas entradas aqui. Dado dado fecha parênteses, o que eu faço? Não tem o que fazer aqui, são erros sintáticos, né? Então, o compilador tem que exibir uma mensagem de erro e tratar esse erro de alguma forma. Então, erro sintático. Dado dado ID na entrada, o que eu aplico? O que eu faço? Aplica a regra T', tá? Dado dado mais na entrada, tem o sintático. Por quê? Porque eu estava esperando um operando, vem um operador. Dado dado vezes, tem um erro sintático. Dado dado dólar, tem um erro sintático. Eu não estava esperando que a entrada terminasse e terminou. Por exemplo, ficou faltando um operando. Linha do T, dado a parênteses, eu tenho FT linha. Então, essa regra que eu vou aplicar. Dado ID, dado T, dado ID, FT linha. Para qualquer coisa diferente disso, erro sintático. Dado F, agora o F, né, o fator, dado F, parênteses, vou aplicar a regra, parênteses, F, fecha parênteses. Dado F, fecha parênteses, sintático, dado F, ID, vou aplicar ID. Dado E', a parênteses, sintático, dado E', fecha parênteses, cadeia vazia. Por quê? Porque o fecha parênteses está no follow de E'. E' não deriva fecha parênteses, né, mas ele está no follow. Dado E', mais, eu aplico a regra mais T'. E o resto aí, não, desculpa, aqui também cadeia vazia para quando eu tenho um dólar, né? Dado E' dólar, cadeia vazia. Dado T', fecha parênteses, a mesma coisa da E' aqui, cadeia vazia, porque o fecha parênteses está no follow de T'. Dado T' mais, cadeia vazia, por quê? Porque o mais está no follow de T'. Dado T' vezes FT'. Então, a regra que eu vou aplicar, né, dado vezes é de multiplicação, tá? Então, a gente representa aí todos os não terminais nas linhas, todos os terminais nas colunas, colocando as entradas, né, preenchidas de acordo com as regras ali 1, 2 e 3, tá? Outra forma de representar é você associar números às produções da gramática, né, com uma forma mais concisa. Então, por exemplo, produção 1, produção 2, assim por diante. E ao invés de representar o lado direito da produção, porque ele pode ser muito grande, é mais fácil, né? É bem mais fácil você representar o número da produção, né? O número daquela produção que tem aquele lado direito, tá?
Então, vocês podem fazer sim, por exemplo, né, no exercício aí, na prova, por exemplo, tá? Então, a gente preenche a tabela, pessoal, e aí, o que acontece, né? Se a tabela, né, que é importante destacar, se a tabela não tem nenhum conflito, quer dizer que é uma tabela adequada para o analisador sintático descendente, e aí como é que a gente faz a análise sintática com a tabela, né, com base na tabela? Dado uma cadeia de entrada, né, então lembra o passo a passo aí, a gente recebe uma cadeia de entrada, né, coloca o E no topo da pilha e vai realizando ações. Só que aqui fica fácil de realizar as ações agora com a tabela, porque já está tudo na tabela. A informação de que eu preciso está na tabela. Então, o que eu faço? Eu pego aqui o não terminal no topo da pilha e o token lido atualmente da entrada e consulta a tabela na linha daquele não terminal, na coluna daquele token que está sendo lido da entrada. E aí, no caso dessa tabela, né, dessa gramática, a tabela vai nos dar a produção 1, né, que é a T linha. Então se eu tenho uma produção a ser aplicada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desempilhar o topo e empilhar da direita para a esquerda, né, é a linha T, tá? Então, é exatamente o que a gente fez lá no autômato de pilha, só que agora com uma tabela para guiar todas as nossas decisões. Dado agora o T no topo da pilha e dado o ID na entrada, eu vou constar a tabela T e D, vou ter a regra 2, FT'. Então, vou tirar o T do topo da pilha e vou aplicar a produção FT'. Dado F na entrada, dado ID, dado F no topo da pilha e D na entrada, vou aplicar a produção ID. Então, está tudo ali na tabela, tá? Essas informações, aplique ID. E aí, no caso do terminal, a gente vai ter um if lá no nosso código, que quando é terminal, a gente não consulta a tabela, a gente compara terminal com terminal, então tem aqui ID com ID, comparo, né, se for correspondente, desempilha e avança, tá? Então, as mesmas coisas que a gente fez, são as mesmas ações que a gente viu ano passado, só que agora com o auxílio da tabela. Então, desempilhei e avancei, né, fiquei com T' vezes aqui, né, desculpa, agora o vezes, T' vezes, ele sabe que tem que implicar produção vezes FT', né, então da direita para a esquerda, vezes com vezes, testa se é igual, desempilha, FID, aí vai constando a entrada lá, ID com ID deu certo, T' com mais, se você for olhar lá, o que tem na entrada da linha T' e da coluna do mais aqui, ó, vamos olhar aqui na T' e mais, tem a cadeia vazia. Então, a gente segue, qual que é a ação de cadeia vazia no autômato de pilha? É a ação de desempilhar, né? Então, onde que está aqui? T' mais. T' mais a ação de cadeia vazia, desempilha. L' mais aplica a produção lá do mais T', mais com mais, desempilhar avança, T com ID, regra FT', tá, pessoal? E assim vai, até a gente chegar aqui no final, né, com a pilha vazia, T' dólar. Se você for olhar lá, T' dólar é cadeia vazia, T' dólar, cadeia vazia, L' dólar, cadeia vazia. Então, tem todas as informações que a gente precisa para fazer análise sintática. Então, a gente fez a análise sintática agora utilizando a tabela, tá, pessoal? Não sei se eu estou indo rápido demais, qualquer coisa vocês me perguntem aí. Então é isso, a gente constrói o first follow, lembrando que eu posso pedir um exercício que às vezes, né, depende aí, construir o first follow e construir a tabela com base no first follow, por isso que vocês têm que treinar isso aí. Então a gente constrói o first follow para cada não terminal da gramática e utiliza aquelas regrinhas para construir a tabela de análise e depois utiliza a tabela, né? A tabela é programada depois no código e o analisador sintático depois só vai utilizando a tabela para qualquer entrada que a gente passar para ele, tá? Então é isso. E eu coloquei um exemplo aqui para discutir, né, quando que, para a gente reforçar aquela questão dos conflitos que a gente falou na parte de revisão de gramática, né? Então, quando eu tenho uma gramática que tem conflitos, né, essa gramática,
ela é recursiva à esquerda, né? Então já tem um problema. Mesmo que ela não fosse recursiva à esquerda, mesmo que ela fosse recursiva à direita, existe um conflito nessa gramática, né? Mesmo que eu transformasse a gramática que a gente viu lá na parte de revisão de gramática, né? Mesmo que eu transformasse recursão esquerda em recursão direita. Então, esses conflitos, eles aparecem claramente quando a gente tenta construir aparecem já no first, né? Eles aparecem no first e aparecem depois quando a gente faz a tabela, tá? Porque quando eu calculo o first de E, o first de E é o first de T, que é igual ao F, que abre parênteses D. E aí, quando eu vou preencher a tabela com base... na verdade, falei besteira, né? Os conflitos, eles não são tão visíveis assim no first, né? Mas eles ficam claros que na verdade, o first das duas produções são iguais, né? Por isso que a gente pode olhar pelo first, né? Mas aí eles ficam mais claros ainda quando a gente tenta construir a tabela. E com base no first que eu calculei ali, né? Só com base no first já aparece que na linha do E e na entrada do parênteses, eu posso aplicar tanto a produção 1, né, que seria a produção 1 aqui, eu posso aplicar tanto a produção E mais T quanto a produção T para chegar no abre parênteses. A mesma coisa vai ser para o ID, né? Porque ambas as produções têm o mesmo first, tá? Aqui é a mesma coisa também, né? O símbolo, inclusive, a gente vê que ficou o T igual ali. Então, não sei qual produção aplicar, dado o E no topo da pilha e dado o abre parênteses na entrada. Fica claro o conflito aqui. Tá? Então, quando eu tenho mais de uma entrada, eu tenho conflito na minha tabela de análise sintática, não tem como o analisador sintático saber o que fazer. Tá? Se ele escolher a produção 1, pode ser que ele não consiga derivar a entrada. Ou se ele escolher a produção 2, né, então ele não sabe o que fazer. Tá? Então, conflito geralmente aparece nos conjuntos firsts, né? Ou quando a gente tem em comum, terminal em comum. No first de um símbolo, né, de um não terminal, existe interseção com follow daquele não terminal. É outro caso de conflitos aí que podem aparecer. Tá? Então, um exercício aqui para vocês fazerem. Então, a gente tem aí, né, todo esse passo a passo aí, pessoal, que eu falei para vocês. E agora a gente vai fechar esse assunto, a gente vai fechar esse método de análise sintática, entendendo o pseudocódigo aqui, né, o algoritmo que faz análise sintática com base na tabela aí, né, o algoritmo que simula o autômato de pilha, né, e consulta a tabela. Vocês vão ver que o algoritmo é bem simples. Ele tem aqui, né, um while aqui com alguns ifs, tá? Então, esse algoritmo é um algoritmo do método baseado em tabela. Depois eu vou mostrar o código em Python para vocês rapidinho. Eu tenho aqui a entrada, né, uma cadeia de entrada que a gente vai tentar derivar. E aqui, isso aqui, vocês podem esquecer isso aqui, pessoal, o dólar no final da pilha, na parte inferior da pilha aqui, não precisa considerar que isso aqui é verdade, não, tá? A gente pode... importante é ter o dólar como marcador de fim de entrada, que isso aqui eu esqueci de atualizar. Então, a ideia é que a gente vai ter um índice, né, para o vetor de tokens. Aqui é o índice do vetor de tokens. Lembrando, né, que ele vai vir do vetor de tokens, vem do analisador léxico. A gente vai andar com esse índice na entrada, né? Toda vez que a gente reconhecer um token, vai avançar na entrada. E o x aqui, né? Minha variável x é o topo da pilha. Aí não importa aqui se é estudo de dados do tipo pilha, você tá, por exemplo, você pode utilizar uma implementação já das linguagens de programação, né, que tem disponíveis nas bibliotecas aí de Python, C++, Java, ou fazer uma pilha na mão, tanto faz, o importante é que seja uma estrutura de dados do tipo pilha, né, tem as operações aqui de empilhar, desempilhar.
Enquanto a pilha não estiver vazia, o que eu faço? Né? Eu vou repetindo isso aqui, e aí eu começo a testar aqui, pessoal. O primeiro if aqui, se x é igual a, no caso aqui, né, se o símbolo do topo da pilha é igual ao terminal da entrada, né? Aqui o A é o terminal atual, né? Lido da entrada, né? Então, se o símbolo do topo da pilha é igual à entrada, né? No caso, o topo da pilha é um terminal. Se esse terminal é igual à entrada, desempilho e avanço, né? Então, eu tiro o x do topo da pilha e avanço no vetor de tokens, tá? Então, incremento o índice aqui, por exemplo, né? A gente tem um índice aqui, incrementa. Bom, caso contrário, né, se x não é igual ao terminal do topo, se x é um terminal, né, então, no caso que a gente já teria que testar, né, se x é um terminal para comparar, né. Então, se ele é um terminal que não correspondeu ao terminal que era esperado, né, atualmente, que é o terminal da entrada aqui, que é o A, eu informo aqui que é um erro sintático, porque eu tenho um terminal no topo da pilha que é diferente do terminal da entrada. Então, deixa eu só anotar aqui para ficar claro, terminal no topo é diferente do terminal da entrada. Então, não tem outra coisa a fazer, né? Eu vou exibir, imprimir para o usuário, né? Que é um erro sintático, e tratar o erro, né? Bom, caso contrário, né, o CIF, se M de x a. Então, agora eu estou consultando a tabela na linha do x, né, na coluna do A, para ver o que eu tenho aqui na entrada da tabela, né, porque quer dizer que se x não é um terminal, ele é um não terminal. Se M de x a é uma entrada de erro, né, então, por exemplo, se M de x a é uma entrada vazia, uma entrada que a gente escreveu um erro, eu vou imprimir esse sintático, né. Então, essa informação já está pronta na tabela, né? A tabela já foi construída e já tem essa informação. Caso contrário, se M de XA é alguma produção, X que deriva Y1, Y2, YK, né? Onde Y, Y2, YK podem ser terminais ou não terminais, quaisquer. Então, se a entrada é uma produção, eu vou aplicar a produção. O que é aplicar essa produção, né? O que é eu vou continuar a derivação a partir dessa produção. Eu vou desempilhar o x e vou empilhar yk, né, da direita para a esquerda aqui, né, yk menos 1, até o y1, com y1 no topo da pilha, tá? Então, é aquela ação que a gente faz quando a gente aplica uma produção, para continuar a derivação. E aí eu tenho esses 4 ifs, né, caso contrário, não, desculpa, caso contrário, não. Se não, tem que cair um desses casos, né, pessoal? Porque todas as possibilidades, eu tenho um terminal, o terminal é igual à entrada, beleza, desempilha e avança. Ou um terminal que não é igual à entrada, é um erro sintático. Ou eu tenho um não terminal que a consulta dele com aquele token atualmente lido é uma entrada de erro, então é um erro sintático. Ou consulta daquele não terminal com token atualmente lido é uma produção. Então, não tem outro caso a não ser esses 4 casos aí. E aí, depois que eu faço os ifs, né, eu atualizo o x aqui como sendo o ponteiro para o topo, né? Atualizo o x, que é o ponteiro para o topo, como sendo um novo topo lá da pilha, né? E aí, volto no while aqui, repetindo isso, né? Para continuar a análise sintática até a pilha ficar vazia, tá? Então, a gente termina a condição de parada, a pilha ficar vazia. E depois a gente poderia testar, por exemplo, se a nossa entrada, né, se ela está lá no... Se o token atualmente lido, né, se ele é o dólar, né, para aceitar a entrada, tá? Então, quer dizer que eu cheguei no final da entrada. Então, é esse aqui o código, tá? Não tem nada... Na ideia do código é essa. E aí, a gente vai ver só um código em Python aqui para terminar a aula, pessoal.
Bom, alguma dúvida aí na ideia aqui desse pseudocódigo? Esse método, ele é tranquilo de implementar. O que dá mais trabalho, na verdade, né, é construir a tabela, né? Depois que você constrói a tabela lá e coloca ela no código, você fazer que esse loop aqui, né, é mais tranquilo, tá? Então, o método não é complicado. O que complica, né, que eu ia falar que complica um pouco, é implementar ações semânticas, né, nesse método. A gente vai ver o método de descida recursiva, que ele é um método mais simples de implementar ação semântica. Então, esse código aqui, sintático tabela, eu coloquei lá no portal para vocês. Então, aqui no código, pessoal, eu tenho uma classe aqui, né, para o token, né, representar os tokens. Tem uma classe pilha bem simples aqui, tá? Para fazer pilha aqui, para implementar estrutura de dados tipo pilha. Aí eu tenho, como eu não tenho o analisador Lex implementado aqui em Python, né, na verdade eu implementei um para a nossa linguagem P, mas para essa gramática simples eu não tenho implementado. Aí eu coloco a entrada na mão aqui, tá? Depois dá para acrescentar. Não posso acrescentar o Lex, que faz parte do exercício também, né? Eu coloco a gramática na mão, que é a entrada, e aí eu inicializo a pilha aqui, e a tabela, ela está aqui no código, né? Então, como eu falei, a tabela ela é calculada antes da gente programar, né, o analisador sintático, eu coloco a tabela no código, com todas as informações aqui, né? No caso, essa tabela aqui é a tabela do material, né? Essa tabela aqui. Eu coloco todas as informações, e aqui na época que eu fiz, né, esse código aí, ainda estava acostumando com algumas coisas de Python, eu coloquei um dicionário com as entradas aqui da tabela e os valores aqui, como uma lista, tá? Aí o valor vazio aqui, cadê vazio? E aqui o algoritmo aqui, né? Eu coloco no topo da pilha, pego o primeiro token da entrada e aqui o índice do token, né? E começo o laço aí de principal, né? Na verdade, a gente pode acrescentar lá no nosso while, lá no pseudocódigo, por exemplo, que enquanto a pilha não é vazia, na verdade, é até melhor do que fazer isso aqui no final, né? Enquanto a pilha não for vazia e o token não é o token de final, não é o último token, né? Ou é o F, ou o dólar, né? Vou colocar quanto token diferente de dólar, a gente repete, né? Então, a ideia aqui que eu fiz aqui, na verdade é ou, né? Ou token. Então, aí tem um laço aqui, né? Eu vou verificando se o símbolo ele é um terminal, tá? Não, aqui é só para imprimir, aqui, só para imprimir algumas informações. Eu tento consultar a tabela com a chave, né? Aí pega a produção lá, coloco de forma reversa na pilha, verifico se o símbolo é terminal, em caso de correspondência ao avanço. Aí tem o tratamento de erro aqui, só para ver se não chegou no final da entrada ou pilha vazia. Então, tem a implementação aqui, tá, pessoal? Caso contrário, eu desempilho. No caso aqui, eu já estava empilhando da direita para a esquerda, né? Depois eu testo a lição terminal. E eu vou fazendo, mas é só isso aqui, né? Eu vou fazendo um passo a passo aí da análise sintática, tá? Então, é só esse loop aqui, esse while, fazendo, implementando aí os ifs ali do pseudocódigo, tá? Então, qualquer coisa aí vocês testem aí no computador de vocês, vocês me perguntem se tiverem alguma dúvida, tá? Aí na próxima aula, pessoal, a gente
ver o método de descida recursiva, tá? Para a gente encerrar aí a nossa matéria de análise sintática, e eu já vou falar de tabela de símbolos também. Deixa eu só conferir um negócio aqui, porque eu vou atualizar o planejamento hoje, mas só para colocar a tabela de símbolos aqui na próxima aula, tá? Já 15. Colocar junto aqui, porque a gente vai falar ela uma aula antes aqui. Mas eu atualizo lá no portal e mando para vocês. Alguma dúvida aí, gente? Bom, pessoal, obrigado aí. Vou encerrar aqui.